Olá, meu nome é Luciano e este vídeo é parte integrante da disciplina Projeto Integrador 7. Para essa disciplina, a Univesp apresentou o tema A Internet das Coisas na Resolução de Problemas da Sociedade Brasileira. O grupo elaborou um estudo sobre a aplicação da Internet das Coisas na olericultura. O nosso grupo é o 4N2, do Polo de Barra Bonita, e ele é composto por Mário César Cunha, Luciano Santilli, José Geraldo Bueno, André Ricardo Silva, Maiara Fernanda Moreno Peti, João Paulo Boareto e Carlos Eduardo de Oliveira. O problema a ser tratado pelo grupo é como monitorar a umidade do solo em uma horta de modo remoto e com armazenamento de dados na nuvem. O objetivo da pesquisa é controlar de modo autônomo a umidade do solo em uma horta na zona rural da cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. A solução proposta pelo grupo foi o desenvolvimento de uma ferramenta envolvendo um dispositivo de sondagem do solo, umidade e temperatura do ar e luminosidade do ambiente, que seja capaz de acionar uma bomba d'água que irá pressurizar água por um cano de irrigação, unido a um aplicativo de monitoramento e controle com armazenamento de dados na nuvem. Bom, vamos então iniciar a apresentação do protótipo. A ferramenta desenvolvida pelo grupo ela foi dividida em duas partes. A primeira é o dispositivo, que vai realizar o monitoramento e o controle da umidade do solo. A segunda parte é o aplicativo mobile. Eu vou então começar falando do dispositivo de leitura e na sequência eu falo do aplicativo mobile. E por fim, eu falo da interação de ambos com os bancos de dados. O dispositivo ele é composto por vários componentes. O principal é um módulo de desenvolvimento baseado no chip ESP32. É esse carinha aqui. Podemos ver aqui também o sensor de solo baseado no chip LM392. Reparem que tem um fio que sai dele e vai até a sonda. A sonda é responsável pela leitura da umidade. Essa sonda envia o dado para o LM392, que interpreta e o envia para o ESP32. Outro sensor utilizado é o DHT22, e ele é responsável pela leitura da temperatura e da umidade do ar. O módulo de relé é responsável por alimentar os periféricos conectados ao dispositivo. Aqui no nosso protótipo temos uma bomba d'água conectada. Bom, quanto ao hardware do dispositivo, são esses os componentes utilizados, mas o dispositivo ele não é só o hardware, ele também tem o firmware. A parte de firmware do dispositivo foi toda desenvolvida na Arduino IDE. O firmware nada mais é do que um conjunto de instruções gravados diretamente no chip do controlador. No nosso caso, o ESP32. Toda e qualquer ação realizada pelo dispositivo ela deve ser antes configurada no firmware. Bom, vamos falar um pouquinho agora então do aplicativo. O aplicativo ele foi desenvolvido no Codular. O Codular é uma IDE visual para a criação de apps. Aqui a gente está vendo uma das telas do aplicativo desenvolvido pelo grupo. Então existe a parte de design e a parte de blocos, onde você cria toda a lógica da programação. O aplicativo mobile e o dispositivo eles não se comunicam entre si. Toda a interação entre o dispositivo e o aplicativo, ou entre o aplicativo e o dispositivo, é feita através de banco de dados. O grupo escolheu a ferramenta Firebase para guardar as configurações do dispositivo e para guardar a leitura dos sensores, o grupo está usando MySQL. Vamos falar um pouquinho da interação do dispositivo com o banco de dados e do aplicativo com o banco de dados. A maneira que eu encontrei para que fosse fácil de identificar que tudo está acontecendo de maneira simultânea foi deixar tudo aberto na tela. Então eu tenho o MySQL que salva os dados do sensor, eu tenho o Firebase com as configurações do dispositivo, eu estou emulando um celular aqui, e eu tenho um aplicativo instalado nele. Eu tenho a saída serial lá do meu dispositivo. Essa informação aqui é uma espécie de debug de tudo que está acontecendo dentro do firmware do dispositivo. E eu tenho também um vídeo em tempo real do hardware do protótipo montado. Bom, então o primeiro passo é dar um reset no dispositivo para que ele simule eu estar ligando ele agora.
Então vocês perceberam que assim que eu cliquei lá, ele já reiniciou, se conectou na internet, ele achou os dados do Firebase, já fez a atualização dentro do framework com os dados do Firebase e já fez a primeira leitura. A partir daí, todo o processo do dispositivo é independente, ele faz tudo sozinho, tá? Não precisa de nenhuma interação humana. Vou clicar aqui no aplicativo. Essa é a tela principal do aplicativo. Nessa tela, o usuário pode conferir a umidade do solo, a temperatura atual. Ele pode também, de maneira manual, aferir, né, o dispositivo. E você percebe que assim que eu clico em aferir, ele gera um evento lá no dispositivo. E ele pode também irrigar de maneira manual. A segunda tela do aplicativo é a tela de configurações. Nessa tela, o usuário pode definir vários parâmetros para o dispositivo, como por exemplo, de quanto em quanto tempo o dispositivo vai fazer a leitura. O usuário também ele pode parametrizar de 1 segundo até 24 horas. O tempo de irrigação é basicamente o tempo que o relé vai acionar o periférico. Ele pode ficar acionado de 1 segundo até 1 hora. O irrigar abaixo de informa para o dispositivo a partir de qual porcentagem de umidade que ele deve acionar o relé. Seria o gatilho de acionamento da irrigação. O parâmetro seguinte é de leituras consecutivas. Ele foi implementado porque é comum esse tipo de sensor ter falso positivo. Então, os alertas do sistema eles servem para acionar uma campainha local. Nem sempre o produtor rural ou a pessoa que faz uso da ferramenta vai estar com o celular na mão. Então, às vezes é interessante você deixar uma campainha no local onde o dispositivo está instalado. Se eu só vou acionar a campainha e vou salvar, vocês vão perceber que o aplicativo conversa com o Firebase e atualiza as configurações. O dispositivo conversa com o Firebase e também faz as suas próprias atualizações. Bom, como a ideia aqui é demonstrar o uso da ferramenta, então eu vou colocar aqui a cada 5 segundos e vou colocar a umidade um pouco para cima de 85%. Vou deixar a leitura como 10 mesmo, vou salvar. Vocês vão ver que o aplicativo já atualiza o Firebase. O dispositivo já encontrou as atualizações, já está descarregando, já atualizou e já fez a leitura. De volta à tela principal, bom, se vocês repararem, a umidade do solo aqui ela está em 94%. Isso ocorre porque a sonda está inserida num solo bem úmido. Para mim poder demonstrar que todo o processo de irrigação é feito de maneira automática, eu deixei aqui preparado já um potinho com solo bem seco. Então eu vou tirar a sonda daqui e vou introduzir ela aqui e vamos ver qual que é o comportamento de todo esse conjunto de informações aqui, tá ok? Eu vou lá. O dispositivo já percebeu que eu tirei a sonda, né? Como a sonda está fora do solo, ele soa um alarme. Se a gente fizer uma leitura aqui agora, vai perceber que está muito baixa aqui o solo. Ele já iniciou o processo para ver quantas leituras consecutivas ele vai ter. E assim que atingir 10 leituras consecutivas, ele vai acionar a irrigação. Então vamos ver se isso vai de fato acontecer. E nisso ele continua salvando os dados lá no SQL. Tá? Tudo está acontecendo de maneira simultânea. Mais uma. E a próxima ele já aciona a irrigação. Você percebe, ele já irrigou o solo, tá? O dispositivo já soou o alarme que estava irrigando. Já atualizou a leitura aqui também. Já está em 95%. Então, tudo funcionando como deve. Bom, para finalizar, vou mostrar aqui como que funciona a irrigação manual. Não está precisando, tá? Mas é só teste, então não vai ter problema nenhum. O usuário vai clicar em irrigar. Vai ser demonstrado para o usuário uma mensagem para ele confirmar a irrigação, né, se ele quer ou não. E se você prestar atenção para a força irrigação aqui está falso. Quando eu clicar em sim aqui, vai atualizar para verdadeiro. O dispositivo vai ver que foi mudado para verdadeiro, vai fazer uma irrigação manual e vai mudar para falso de novo. Então vamos lá. Cliquei em sim, mudou, já começou a irrigação, ó, já parou, mudou para falso. Tudo como devia. Esse é o nosso protótipo.
Muito obrigado.